Boa noite, pessoal. Começando agora mais uma aula, a aula de planejamento estratégico e orçamento empresarial. Nós vamos falar hoje sobre o orçamento flexível e o orçamento por atividades, tá? Então, nesse primeiro momento, vamos compartilhar aqui a nossa referência do assunto, do orçamento flexível. Como eu comentei, estou abrindo a tela, mas não compartilhei. Calma, que nós vamos fazer isso juntos. Gosto de compartilhar a tela inteira, que daí eu troco de transparência, né? Ou seja, de modalidade de apresentação. Aqui, apresentação, eu vou reduzir aqui também, para ficar só a minha imagenzinha, porque ninguém está aparecendo mesmo, né? Então, vamos ficar só com a professora aqui do ladinho. Combinado? Então, nessa aula de hoje, continuamos no capítulo 6 desse livro Manual de Orçamento. Ai, professora, por que você escolheu esse cara? Porque esse cara é bem didático, tá? Esse manual, ele fala um pouquinho de cada critério, ele pesquisa em outros nomes da construção do orçamento, e aí onde ele prepara um material assim bastante didático para que a gente possa aproveitar o estudo e se aprofundar em cada modalidade de orçamento, tá? Então, aqui nós começamos com o orçamento empresarial, esse que é o feijão com arroz que eu falei, tá? Feijão com arroz porque é o básico, né? E esse básico que a gente precisa, assim, já fizemos N exercício, eu dei bastante atividade sobre ele, para que vocês tivessem, assim, um pouco mais de base, de estrutura, para que possa depois brincar com as peças. Porque cada modalidade desses orçamentos, ele vai dando uma visão gerencial, né? Uma visão vamos dizer assim, de tentar extrair o máximo de cada situação que temos em mãos. Tá? Então, o orçamento contínuo veio com uma filosofia, né, que é a renovação rapidamente do que foi trabalhado, do que foi executado. Então, essas comparações em pequenos períodos facilitam para que você tome uma decisão mais rápida e mais acertada para o próximo. O orçamento base zero é o que eu vejo assim, é um enfeite mais, vamos dizer assim, uma escola de samba é a rainha do carnaval, tá? Por quê? Porque o base zero... É a madrinha da bateria, professor. Tá bom, é o da bateria, legal. É porque o base zero, por que ele enfeita tanto? Porque ele joga tudo fora e coloca uma roupa nova. E essa roupa nova exige uma demanda de explicação e especialização em cada item. Nessa base zero, você acaba tendo que separar a empresa não como o molde estratégico organizacional, mas sim como pacotes de decisão e justificar que esse pacote tem um responsável e que esse responsável vai tentar, né, justificar cada pedacinho, né, de gasto, né, cada pedacinho de recurso aonde ele é tomado pelo orçamento. A nível gerencial, é muito interessante, tá? Se prepara para você cortar atividades que não agregam valor e fazer com que a empresa fique mais enxuta e mais focada. Quanto mais focada no objetivo principal do seu planejamento estratégico, mais facilmente atingiria os objetivos ali contidos. No orçamento flexível, que nós vamos ver agora, como o próprio nome já diz, essa é uma boa brincadeira. Por quê? Você vai tentar olhar vários cenários de probabilidades. Se pode acontecer de eu produzir menos, tá? E ter o mesmo custo, aí o meu custo fixo é um, o custo variável é outro, mas o custo fixo é o mesmo, então o produto vai sair um pouco mais caro.
tá? Se eu produzo mais, né, e mantenho o mesmo custo, tá? Ou aumento alguma coisinha, porque quando é variável, as unidades, os custos variáveis vão variar de acordo com a necessidade de produção daqueles itens. Então, é claro que o custo variável vai aumentar, mas o preço final do produto, considerando os custos fixos, ele vai ser um pouco menor, porque vai ter mais volume, tá? Até na minha tese de mestrado, foi doutorado não, isso foi mestrado. Em 2002, eu fiz uma análise dessa capacidade de giro. Quanto mais a empresa gira seu estoque, né, os seus recursos financeiros, você tem um ganho maior, porque se você tem mais volume, a tua rentabilidade sobre o mesmo capital aumenta, tá? Então, ele é bastante interessante nesse sentido. Os outros dois nós vamos falar conforme vai vir a hora, daqui um pouquinho, tá? Então, o orçamento flexível, ele vem com a seguinte ideia, tá? Existe o nosso planejamento, né? Esse planejamento estabeleceu os objetivos, estabeleceu as metas, e dele nós construímos o orçamento. Esse orçamento é feito numa determinada base, que ali nós temos a conjuntura econômica, o cenário político, o ambiente mercadológico, uma estrutura econômica para os fornecedores e também os nossos clientes, a nossa demanda, numa determinada situação. Então, quando vai acontecer o gasto, o uso, a venda, tá? Não está na mesma situação. Nós mudamos de cenário. No Brasil, a cada mês muda de cenário, né? O ano passado nós tivemos uma Selic, hoje a previsão da Selic vai ser bem maior, nós tivemos uma previsão de crescimento, não houve tanto crescimento, então, muitos fornecedores fecharam e nem existem mais, então, essa crise traz muitos exemplos para a gente, né? Crise e pandemia junto com ela. Então, todas as variações nas projeções do orçamento empresarial em relação ao resultado realizado, que aconteceu, dificulta a análise da eficiência e da eficácia dos seus gestores. Tá? Então, vamos ver. Será que aconteceu de eu ganhar menos por culpa do gestor ou foi alguma influência de fatores externos? Tá? Então, é nessa situação que o orçamento flexível vai tentar diminuir a análise dessa eficiência. Então, ela coloca assim, seja relacionado aos setores onde os gerentes e empregados não podem ser corretamente avaliados e recompensados. Olha, se existe uma variação muito grande e é incompetência deles, a gente tem que tentar mostrar a incompetência ou mostrar a competência. Então, ou se seja a variação em relação ao desempenho de toda a empresa. Então, essa dúvida de que a nossa previsão é uma pré-visão, é uma concepção com antecedência baseado nos fatores que nós temos no momento da confecção. E o orçamento flexível vem tentar diminuir essas distorções, fazendo previsões de cenários diferentes, tá? Então, esse método iniciou na Alemanha com esse nome assim estrambolíssimo, tá? Kinger e Plout, conhecido como... Ai, não vou falar, gente. O método é GPK, tá? Esse método, ele consiste, né? É um sistema que incorpora dois princípios. O primeiro, os centros de responsabilidades, né, com controle, né, e o cálculo de custo por produto. Então, esse centro de responsabilidade é como se fossem os departamentos, né? Cada departamento, né, e o custo relacionado a esse departamento. E o segundo princípio
Então, analisar como centro de responsabilidade. O segundo é a nítida separação entre custo fixo e custo variável. Por quê? Porque o fixo não muda, o variável muda. Então, o fixo, para ele se tornar menor por número de unidades produzidas, então essa quantidade tem que ser maior. Então, quanto mais unidade eu produzir, menor vai ser o custo fixo. Agora, o custo variável vai depender de outras realidades, que são fatores externos, de preço, fornecedor, né? E se tiver escassez ou se tiver abundância da matéria-prima. Tá? Então, esses dois princípios, né, nortearam, tá, essa flexibilidade de fazer cenários com base nos orçamentos. Professora, a gente tem que fazer isso na mão? Não, hoje em dia tem sistema para isso, tá? Tem sistema que você com base no planejamento, naquelas condições, e aí você vai ver, olha, se o fator tiver assim, se o fator tiver assado, cada um dá uma projeção. Esse desenho aqui, tá? Nós temos assim, ó, vamos supor que essa seja uma linha de custo fixo, essa aqui de custo variável. Então, ele tenta mostrar a diferença entre é como se fosse um grau de quantidades maiores, né? Quanto que eu posso aumentar de acordo, vamos dizer assim, com o custo fixo. Então, aqui está tudo em alemão, conforme o cara havia pensado, né? A relação entre custo e unidades produzidas e o que foi previsto do que foi orçado, tá? Ou o que foi previsto do que realmente aconteceu, tá? Senão fica a mesma coisa. Então, como introdução, Wood e Stangster, tá? Ele conclui que o orçamento flexível, ele vem construir orçamentos em vários níveis de volume. Ou seja, eu planejei 1.000, mas eu posso fazer 900 e posso fazer 1.100, como posso fazer 1.200 unidades da minha fabricação, da minha indústria, etc. Tá? E mostrar que os custos e despesas podem variar nos diferentes níveis de fabricação e venda. Tá? Então, a venda pode ser maior ou menor, necessitar de mais produção ou não, eu posso ter, de repente, aumento de preço. Tá? Então, o orçado e o realizado, ele sempre vai ter diferenças. E tem diferenças em setores diferentes. Então, aqui nós vamos colocar duas máximas, tá? Que vão dizer bem essa diferença entre os resultados. O primeiro, tá? Volumes reais e orçados serem iguais, tá? Os volumes reais do que eu coloquei lá no meu orçamento, tá? Eu planejei vender 1.000, tá? Então, eu consegui vender 1.000. Não significa, tá, que os custos reais orçados podem ser diferentes, tá? Então, eu fazer a mesma quantidade, pode o fornecedor ter aumentado a matéria-prima e os meus custos serem diferentes, tá? Então, não significa que vai ser igual. Como também não significa que vai ser igual, tá? Se os volumes reais orçados forem diferentes, ou seja, esse volume eu planejei 1.000, e aí eu fiz 1.200, tá? E custos reais e orçado pode serem iguais. Eu fiz 1.200 e consegui gastar o mesmo que eu tinha no meu planejamento. Então, essa situação teve uma eficiência, essa outra situação não, tá? Então, tem situações e situações. Aqui no flexível, vamos relembrar que existe essas variações de previsão, tanto no volume quanto nos preços de custo e de venda, tá? As variações entre planejado e desempenho real podem ocorrer em 3 razões, segundo o Watts. Tá? O volume de atividade pode ser diferente do planejado, ou maior ou menor quantidade produzida.
O preço das unidades vendidas pode ser diferente do da orçada, tá? E os custos reais também pode ser diferente do planejado, ou a maior ou a menor, tá? Aqui eu peguei exatamente a foto que tem no material do livro, tá? Aqui eu tenho previsão do orçamento tradicional, que eu vou vender 800 mil. Resultado, vendi 750, variou 50, né? Então, 50 mil a menos. Vamos entender o que é que será que pode ter acontecido. Tá? Aqui o lucro, planejei lucro de 50, tive só de 28. E aí eu deixei de ganhar o que havia pensado em 22 mil. Tá? Aqui, a mão de obra, 95, eu gastei 90. Então, eu gastei quase a mesma quantidade de mão de obras em horas. Mas as unidades produzidas de 50, eu fiz só 50 mil, fiz só 39. Então, eu deixei de produzir 11 mil unidades e gastei quase a mesma quantidade aqui de horas para produzir. E aí, como eu tive menos quantidades produzidas, é claro que o custo fixo, ele é o mesmo, né? Mas aqui, ó, a despesas variável mudou um pouquinho, né? Essa despesa fixa mudou um pouquinho, porque mesmo sendo fixa, mas é dentro do modo de produção, né? A mão de obra aqui ficou mais cara, porque nós usamos mais horas, né? De 95 para produzir 50, de 90 para produzir 39. Então, teve aí uma variação, né? Essa de 300 para 289. Aqui foi só 11 mil. Isso no custo em valores, tá? Então, aqui, tanto a gente pode dizer que teve aumento, ou redução do volume, como podemos dizer que teve aumento de custo, tá? Aqui, nesse exemplo, envolvemos os dois níveis de diferença, tá? Certo? Vamos ver aqui uma comparação, aquilo que eu falei mentalmente para vocês. Nós orçamos produzir 1.000, teria um custo de R$1. Então, R$1.000, tá? Mas, na realidade, tivemos que produzir 1.200. E esse custo foi, 150, foi de 1.150. Se fosse R$1 aqui, o custo seria de 1.200. Concordam? Mas se eu for olhar do que estava orçado para o que estava planejado, eu gastei a mais 150. Se eu olhar só esse detalhe, eu já vou dizer, fui ineficiente. Jogar tudo por conta do aumento de custo. Não é justo fazer essa consideração. Por isso, a ideia de se fazer um orçamento flexível. Então, 1.150 dividido por 1.200 unidades, eu vou ter 95 centavos aqui, tá? Como custo de produção, né? Então, eu fui mais eficiente. E aqui, olha, de 1.000 eu produzi 1.200, então aumentou 200. Não só aumentou o custo, mas a proporção desse aumento aqui não foi o mesmo. Então, significa que nós tivemos realmente uma eficiência e um ganho com o aumento dessa produtividade. Então, se o nível da atividade é diferente do orçado realizado, olha, quando eu digo atividade, é unidades produzidas, tá? É impossível comparar por causas das diferentes condições da época para o atual, né? Para que quando ele foi orçado. Então, acho que eu não coloquei muito bem. Se eu comparar no cenário
que foi preparado, orçado, e no cenário atual no qual ele foi realizado, de repente eu consegui um desconto maior do fornecedor, por isso eu consegui um preço melhor, um preço de custo, né? Portanto, o orçamento atual deve ser ajustado. Mas de que forma ele é ajustado? Assim, a gente faz o empresarial básico, tradicional. E aí, no flexível, você tenta prever cenários. E nessa previsão de cenários, você vai identificar em qual deles que se encaixa. Tá? Aqui, nós temos uma outra modalidade. Olha aqui. Para 7.000 unidades vendidas e produzidas, eu tenho prejuízo. Tá? Para 8.000 unidades vendidas e produzidas, eu já começo a ter lucro. Então, aqui eu já tenho um ponto de equilíbrio, com uma pouquinha margem. Tá? E se eu produzir 9.000 unidades, olha aqui, ó, já aumentou o meu lucro. Olha, 1.000 unidades a mais me deu quase 4 vezes o que eu havia planejado de lucro. Mas se eu produzir só 7.000, estou ferrada, vou pagar para trabalhar. Tá? É nessa intenção que vem o orçamento flexível. Tá? Aqui, vamos pensar ao chão de fábrica para vocês sentirem que estão captando a ideia daquilo que realmente ocorre. Se estão trabalhando mais, estão trabalhando menos, né? Então, vamos lá para a característica desse orçamento flexível. Para Garrison e Noren, o orçamento flexível tem duas diferenças básicas em face ao orçamento empresarial. Primeiro, não limita a projeção a um nível de atividade, faz para vários níveis, mas para uma gama de atividades. Tá? Se a empresa fabrica muitos produtos, então ela tem que ter um bom sistema de informação para fazer projeção para cada uma desses tipos de produto e investigar os cenários. Professora, não é moroso? É mais trabalhoso, vai demandar mais tempo, tem uma série de análises. Mas se você tem um bom gestor, com um bom tempo para estar observando isso, vai conseguir escolher o caminho mais adequado, tá? E saber se os resultados da empresa são realmente de eficiência ou de ineficiência, ou se os fatores externos que interferiram no resultado, na execução do seu orçamento. O segundo, os resultados atuais não são comparados com os níveis, né, de atividade do orçamento original, ou seja, os custos incorridos são comparados com os necessários para esse nível de atividade. Então, se eu orcei 1.000, eu tenho que comparar os mesmos custos com 1.000, que daí eu vou comparar se teve eficiência ou se não teve eficiência. Ou então, se eu orcei se eu executei de atividade os 1.200, eu tenho que usar o R$1, que é o custo, que foi o previsto no orçamento, né? E aí eu teria 1.200. Então, aquele orçamento de 1.200 para o custo dessa produção, comparado com 1.150, eu tive uma eficiência porque eu mostrei, né? Eu economizei R$50. Então, é nesse sentido que o orçamento flexível faz toda a diferença. Tá? Warden, Foster e Datter, desde 97, fala assim, que o orçamento flexível ele é ajustado de acordo com as mudanças no nível de atividade, tá? nas unidades de produção e de venda. Tá? Ou então, né, ele é ajustado com as medidas de receita e medida de custo reais. Tá? O orçamento flexível permite que os gestores calculem um conjunto mais vasto de variações que o orçamento empresarial tradicional. Tá? Então, aqui eu coloquei um monte de cálculo, né, ali a mesa dos gestores, observando aonde que tem alguma diferença do que foi previsto no começo.
E como o próprio nome já diz, flexibilidade, eu coloquei aqui uma figura lá do yoga para que vocês lembrem que ser flexível, tá? É como assim, por que que num vendaval os bambus, eles envergam, mas não quebram? Porque eles são flexíveis. Então, numa tempestade, uma árvore muito rígida, tá? Ela muito forte, mas de tronco fino, ela não vai resistir, ela vai cair. Mesmo assim, a gente vê nas nossas ruas aqui em Cuiabá, quando tem vendaval, tem várias árvores que se cai um pedaço, cai a lenteira, arranca com raiz, né? Então, para a empresa, para ela aguentar o vendaval, ela tem que ser flexível como o bambu. Tem que ir se ajustando às situações. E no momento em que ela faz previsões de diferentes níveis de atividade, ela se prepara para ser flexível, para ter mudanças, né? E essa é a parte mais interessante das empresas que querem estar no, assim, cada vez mais conquistando o mercado, né, em melhoria contínua, né? Então, é uma das características dos gestores que são bem empreendedores, tá? Então, o orçamento flexível, em vez de um único número determinado de volume de fabricação ou de vendas, a empresa admite faixas de níveis de atividades. E assim você projeta como foi nesse exemplo aqui, olha, projeta para uma quantidade, outro nível de atividade, e assim você consegue, né, ter uma flexibilidade de demonstrar a sua eficiência. Características. O orçamento flexível fornece os custos para uma faixa de atividade. Isso segundo o Hansen e o Murray. Por meio de um profundo conhecimento dos padrões de comportamento de custos, separando-os, né, em custos variáveis e fixos. As etapas para elaborar um orçamento flexível. Primeiro, a determinação do preço orçado unitário de venda. Aí, em seguida, os custos variáveis orçados por unidade, tá? E os custos fixos orçados. No segundo ponto, vai determinar a quantidade real de medidas de receita, as unidades que serão vendidas e que serão produzidas. E a determinação do orçamento flexível da receita com base nas receita unitária orçada e no número real de medidas da receita. Tá? Então, no que foi orçado e no que foi realizado. Então, aqui nós temos assim, olha, volume de produção e custos e receita. Aqui, custo total, ele está com o fixo, né, e o variável. Aí nós temos o custo variável, que começa do zero, e a cada vez que aumenta a quantidade de produção, ele vai subindo, tá? Mas no realizado, ele parte em cima do fixo. Então, essa aqui é a teoria explicado graficamente. No quarto item, a determinação da quantidade real das medidas de alocação dos custos, né? Então, o que foi, qual o nível de atividade que eu obtive? Então, é nesse nível que eu vou comparar os custos que já foram estudados, tá? A elaboração do orçamento flexível de custo, baseado nos custos variáveis unitários orçados, custos fixos e quantidade real das medidas de custo. Então, aqui eu faço o orçamento tradicional, aí no meio do caminho, ou quase fechando o mês, o orçamento com os preços, os custos do tradicional, com a faixa de atividade real, tá? Aqui, essa faixa real aqui.
Bom, assim, aqui quem falou isso? Assim, você pode ver aqui, ó, custo variável, custo fixo, custo total, que é a soma do fixo mais o variável. Aí vem a receita, vem de uma unidade, está aqui, está crescendo, e aqui ela vai variar conforme a quantidade que foi prevista. Aí temos o seguinte, o que é? Quando a receita cobre o custo variável mais o custo fixo, é o meu ponto de equilíbrio. E nós temos 3 tipos de ponto de equilíbrio: o orçado, o real e o gerencial, tá? Que é com uma margem de segurança, cada um de uma modalidade. Esse é o mais tradicional, tá? Aqui nós estamos comparando com o que foi orçado, né? Os custos que foi orçado e a quantidade de unidades que foram realmente produzidas e vendidas. Tá? Então, vamos falar assim, por que de repente eu tenho que usar, ou se é bom eu usar, ou se não é bom eu usar esse flexível aí. Tá? Bom, se você tem uma capacidade de mão de obra escassa, né? Você não tem muito gestor. O seu gestor já faz N coisas. Então, não cabe usar um orçamento flexível, porque vai demandar de análise do gestor um pouco mais de tempo e também de conhecimento, tá? Agora, se você tem um bom sistema de informação, já mastiga um pouco isso, né? Já dá de uma forma mais elaborada, é uma coisa que pode ajudar, sim, a medir a eficiência de cada setor, de cada centro de responsabilidade, que pode disseminar, tá, uma campanha motivacional com a remuneração por recompensa, né? Você, quanto mais produz, quanto mais é eficiente, quanto você faz a empresa ganhar, né? Então, mais você deve ser remunerado. E na grande maioria das empresas, essa modalidade de negociação com os seus gestores é o que mais faz ela ganhar. Por quê? Porque o gestor, tendo uma recompensa e fazendo a empresa ganhar, ele vai pensar, eu quero minha recompensa, mas a empresa também tem a recompensa dela. Tá? Então, é esse tipo de profissional que vai correr atrás, que as empresas querem, porque diziam assim, olha, eu vou citar até o nome, porque não é assim mais tão conhecido e também não está mais aqui na região, tá? Tinha um representante comercial da Mitsui, que é a empresa que vende o café brasileiro para os supermercados, chamado Manuel. Manuel vendia em Rondonópolis, região, o estado todo. Ele era um vendedor. Aí ele, né, mostrou competência, mostrou-se eficiência, passou a ser regional, diretor regional. Ele mostrou competência, tarará, sabe onde que ele está hoje? Ele está na Nacional. Ele é o principal diretor da Mitsui. E ele é natural da onde? Daqui, do Mato Grosso, de Poconé. Quem vai garantir? Sabe qual o salário desse gestor? Ele ganha por mês 350 mil reais. Tá? Outro dia encontrei ele, assim, numa das vezes, na recuperação judicial do modelo. Sabe o que ele falou para mim? Rosane, o Como Altevi... que faz para ser estagiário dele, professora? Oi? Como é que faz para ser estagiário dele? Eu quero. Ah, eu posso passar o contato, mas eu não sei se ele vai atender. Mas escuta só a sabedoria do cara. Ele falava assim: olha, Rosane, se o Altevir tivesse feito aliança com o mano do Comper, ele não tinha quebrado. Ele preferiu entrar na recuperação judicial, pagar uma fortuna por Euclides da Cunha, né, que é um excelente advogado, mas é um baita mercenário, nem mora aqui no estado, é daqui do estado, mas mora lá em São Paulo. E se ele calçasse o chinelinho da humildade, de não querer ser o bambambam, ele teria permanecido com as empresas que ele tem. E dá uma dó tão grande quando você vê vamos dizer assim, um rol de funcionários perderem o emprego pelo orgulho do patrão.
sabe? Então, é uma coisa assim, e o exemplo que eu estou falando para vocês é para que vocês entendam o quanto faz a diferença você ser um bom Professora, teve gente que nem gerencial. recebeu. Oi? Teve gente que nem recebeu. Não, e nem vai receber, porque o dinheiro já acabou. O que aconteceu? Advogado recebe primeiro, administrador judicial recebe primeiro, a justiça recebe primeiro. Tudo isso é antes de pagar os funcionários. Depois diz que os funcionários são os primeiros a receber. Gente, não é bem assim. O que eu vi de gente que ganhou dinheiro com essa negociação não está escrito, sabe? Mas o que foi mais prejudicado foram os funcionários. Tá? Então, assim, vendo essa situação, né, vendo de outras empresas também que eu acompanhei, mas quando a empresa valoriza o corpo de trabalho, sabe, ela não se importa de não ser o principal mandante. Ela faz, realiza a negociação e continua ganhando. Porque o que aconteceu? Quem tem notícia do Altevir continua morando no mesmo lugar, mas mora num apartamento emprestado lá em São Paulo e diz que é consultor de recursos humanos. Que empresa vai contratar um cara desse para melhorar os recursos humanos? Eu, se fosse do outro lado, não contrataria. Por isso que eu falo para vocês, a diferença que nós temos que pensar nos nossos profissionais é justamente essa, de você ser melhor a cada dia. E o Manuel é um exemplo disso, né? Ele, assim, sempre foi muito estudioso, muito dedicado, e isso é a recompensa. Você não quer um salário desse? Até eu queria um salário desse, mas cada um no seu quadrado, né? Então, vamos lá. Eu sou professora, gosto de ensinar, né? Não tenho, de repente, a habilidade, o jogo de cintura que esses caras têm, mas eu tento passar para vocês o que eu conheço, tá? Orçamento flexível pode auxiliar na preparação da empresa antes que algum evento aconteça, orçando para vários níveis de atividade esperado. Nessa pandemia, a empresa que falou assim, olha, eu vou fechar por 30 ou 60 dias, então eu vou ficar sem receita por esse período. Eu vou ter que bancar os salários que são fixos, os que são variáveis, não vou ter que bancar. Então, assim, o que aconteceu? Planejamento. Tem gente que planejou e voltou, e tem gente que não planejou e não conseguiu superar. Isso é exemplo, o tanto de loja que mudou aí na cidade, tá? De modo que fazer orçamentos para uma gama de atividade pode contribuir para que os gestores consigam lidar com as incertezas do mercado. É batata. No entanto, a flexibilização faz, aqui, ó, gente, dobrar a responsabilidade de todos sobre a decisão de mudanças no orçamento. Tá? Faz dobrar o tempo de planejamento, faz dobrar o trabalho também, tá? Com o monitoramento adequado das medidas e a diferença entre o orçado flexível previsto e o realizado vai se tornando cada vez menor. E aí você vai identificando aonde é que você realmente foi mais eficaz, aonde você foi melhor. Isso é de grande valia para a empresa, tá? Então, aqui é o orçamento flexível. O que eu quero passar para vocês desse orçamento, principalmente, é essa parte conceitual, o quanto ele é importante para que a gente possa estar administrando cada vez melhor e sendo contador das empresas que dão suporte cada vez melhor para os seus clientes, tá? Até aqui tudo bem? Tem alguma pergunta? A professora fala bastante, né? Pode mandar ver o próximo? Hoje ninguém quis falar no bate-papo? Olha como eu tô chique, com uma xícara nova. Professora, por mim pode seguir, professora.
Legal. Raquel, manda ver. Vamos lá. Então, vamos ao próximo. Orçamento por atividade. Pessoal, ai, não, peraí. Não estou ainda compartilhando, só um pouquinho. Pessoal, agora continuamos, só que é capítulo 7, tá? O capítulo 7, né? Aqui está em vermelhinho, orçamento por atividades. Ele se confunde muito, mas ele tem como pano de fundo e alicerce o custeio ABC, tá? O custeio ABC, ele tem uma grande diferenciação, não só custo fixo, custo variável, tal. Ele faz custo de cada atividade, de cada departamento, de cada setor, de cada link. Ou seja, existem os recursos, né? Os recursos são o quê? É o dinheiro para comprar matéria-prima, é a própria matéria-prima, é a mão de obra, esses recursos, certo? E esses recursos, eles puxam um link, né, com os direcionadores e vão ali para os produtos. Vai ter uma bela de uma baguncinha ali entre produto que passa em atividade tal, na atividade tal, fulano e beltrano, ou então A, B e C, né? Como que funciona? Então, esse produto carrega um pouquinho de cada uma dessas três atividades para formar o seu preço de custo, tá? O seu preço de orçamento. Qual que é a ideia de fazer essa separação? Então, quando você faz a separação por atividades, você aqui, como no base zero, consegue eliminar atividades que não agrega valor para a sua empresa. E também pode ver, né, uma realidade diferenciada sobre os seus custos e os seus produtos, tá? Dessa forma, tomada de decisão também é, assim, bem mais rica, só que também demanda de bastante conhecimento, de bastante preparação e da área de informática show de bola, tá? Então, o orçamento por atividades, ele vem lá, projeção dos recursos nas atividades por meio de direcionadores de custo. Então, vai ter um link, tá? Um que pega na mão do recurso aqui e traz aqui para o produto. Isso é o direcionadores. Os recursos é tudo aquilo que está disponível. Bom, a partir dos anos 80, que começou essa febre do custeio ABC. Hoje não é mais febre, hoje não é o must, tá? Hoje, estão falando assim, do básico, mas o básico com como é que chama? Uma reengenharia, na qual essa reengenharia te encurta uma série de coisas, tá? Então, assim, esse orçamento mais bam, vocês vão ver numa pós, né? O básico, vocês viram aqui, e esse que fica para um próximo capítulo, de repente a gente monta uma pós nesse sentido. Ou então uma pós em gestão de projetos, né, que também é bastante válido aí, porque todas as empresas estão trabalhando com projetos. Então, o ABC, né, ou seja, o custeio baseado em atividades, ele começa a emergir no mundo acadêmico. Não nasceu dentro de uma empresa, mas ele usou uma empresa para fazer de laboratório. E isso foi lá para o ano de 96. Então, de 80 a 96, ele ficou conceitualmente. Então, se vocês, durante a vida acadêmica de vocês, ouviram falar no CATEL,
né? E a equipe dele lá foram, assim, um dos precursores no Brasil, tá? E nos Estados Unidos, Collen e Calkins e outros que começaram a usar essa metodologia. Então, ele tinha a intenção de atingir 3 funções. Primeiro, ampliar o entendimento dos custos, ou seja, conhecer mais de custos, dar apoio à tomada de decisão e ajudar o planejamento preditivo, ou seja, um planejamento previsto. Professora, tá? Para mim fazer o imposto de renda e mandar lá a minha documentação real, que agora é tudo online, né? Tudo e-social, e-fiscal, e-SPED, isso e aquilo, né? O governo aceita, o Leão aceita isso aqui? De jeito nenhum, tá? O governo, tá? Para você ser um contador, para seguir normas e legislação governamental, você vai ter que fazer o básico, tradicional, aquilo que o imposto de renda a cada ano modifica, mas esse ele nunca foi aceito como método de custeio, porque ele faz uma bela de uma bagunça, então ele serve para quê? Para gerenciar, para conhecer o custo, para poder fazer as previsões de viabilidades, né? E na qual você terem como estar podendo escolher melhor cada um, vamos dizer assim, dos seus departamentos, das suas atividades e dando os méritos para quem realmente merece. Então, é formas de se medir cumprimento de metas, cumprimento de objetivos, de chegar em eficiência, de ser eficaz naquilo que se compromete, tá? Então, é a nível gerencial. E o gerencial só serve para analisar os donos da empresa, quem compra, os investidores, né? Para banco e para o imposto de renda, eles querem o feijão com arroz, né? O tradicional e muito bem detalhado, tá? Então, o orçamento por atividades, que não é o orçamento ABC, tá? Porque ABC é custo baseado em atividades, tá? Ele vai ter um outro nomezinho, tá? Ele vai ser, o ABC, ele é como se fosse a estrutura, o arcabouço do orçamento por atividades, que é o ABB, tá? Depois nós vamos dizer assim, melhor o que significa essa sigla, tá? Então, olha aqui que bela distribuição. Vamos olhar só uma linha para que vocês tenham ideia de como é a separação pelo tipo de atividade. Aqui tem recursos, né? As máquinas e suas ferramentas, as reconfiguração, sistema de computação. Edifício, né? Aí manuseio de material, né? Ferramentas, veículos, combustível, né? A mão de obra indireta, a parte administrativa, peças de reposição, né? Vamos pegar aqui, quem usa essas máquinas, eu tenho aqui um direcionador de custo, tá? Então, eu vou ligar que a máquina 1 vai para o produto A, e que esse produto A, ele vai ficar com uma parte de ou depreciação, ou de reconfiguração, ou de sistema, tá? Que é o item 1 e 2, ó, 1 e 2, reconfiguração. E ele vai estar aqui na linha de produção, olha ele aqui. Então, para o A, ele pega essas máquinas, esse direcionador que manda o custo para cá. Mas é só isso? Não. Tem outro aqui, ó, que vem desse daqui, que vem aqui, ó, no item C, da célula C, né? Ele vai ser ele vai estar direcionando esse outro aqui. E assim por diante, ó, desse aqui também vai para esse grupo, e essa setinha vem para cá, ó, a setinha do C2 vem para o item D, ó, o D aqui, o B. Ó, da onde que vem para o B aqui? O B usa essa máquina aqui, e parte do custo dela vem para cá, ó, para a linha de produção 2. Então, aqui está as atividades com o link
que mostra que são os direcionadores do custo, que mostra o que essa máquina fez, aonde que ela atuou. Então, máquina 1 só fez o produto a máquina 2, o produto B, vem para cá. Então, aqui está ligado como que é essa separação de custos pelas atividades. Bom, para o orçamento, ele é tido como ABB, orçamento por atividades, ou ABB, que é Activity Based Budgeting, tá? Ele centraliza a atenção no custo da atividade necessária à fabricação e à venda de bens e serviços. Ele decompõe os custos indiretos em centros de custos por atividades homogêneas, de mesma natureza. E os gestores utilizam o critério de causa e efeito para identificar os direcionadores de custo de cada um desses centros de custos indiretos. Tá? Nossa, mas, professora, tudo isso só pelo custo indireto? É a base da natureza que faz a diferença em você conhecer bem o que compõe um produto ou não, tá? Numa fábrica de roupa, o retalho que sobra, né, é um dos itens que pode compor um outro direcionamento, tá? Então, a matéria-prima pode ter um subproduto. No arroz, você compra o arroz em casca, você seca. No que seca, já perdeu a umidade, perdeu o peso. Aí você beneficia. Do produto que sai o benefício, sai o farelo, né, que é o arroz quebradinho, tipo farinha, e sai a casca. A casca serve para jogar e fazer fertilizante, adubo, para jogar e fazer depois um endurecimento asfáltico, e toda a quirela pode ser utilizada na ração para bovinos, suínos, caprinos, etc. Então, do arroz não sobra nada. Do boi até o grito eles aproveitam. Então, assim, só para vocês terem ideia, nos pequenos detalhes que fazem a grande diferença de um crescimento empresarial, tá? Então, se a gente não se atentar aos detalhes, a gente não vai conseguir estar chegando no máximo de retorno que essa linha de produção ela nos permite, tá? Então, vamos aqui para algumas características desse critério. Bom, o ABC, que é o custeio, propõe que os recursos são consumidos por atividades e não pelos produtos que a empresa fabrica. A atividade consome o recurso e daquela atividade eu distribuo para cada tipo de produto. Aí já dá uma diferencinha, tá? Aí eu vou conseguir analisar qual que é a minha vaca leiteira, qual que é o meu primeira linha, qual que é o cachorro, o gato, tá? Eu classifico a linha de produtos de acordo com a capacidade de geração de riqueza para a empresa. A vaca leiteira não é a estrela, mas ela é a que sustenta, que dá o maior volume, que tem o maior ganho, né? Talvez não seja a maior margem, como a estrela, mas ela dá o respaldo de mais firmeza, de mais economia, de mais segurança, tá? Então, o primeiro identifica a atividade, e desta para os produtos, direcionando dos sistemas tradicionais, então, diferenciando dos sistemas tradicionais. Então, a atividade consome recurso, e o recurso é distribuído por cada produto que leva um pouquinho dessa atividade. Esta é a diferença entre o tradicional e o custeio ABC. O ABC ainda aloca os custos indiretos às atividades por meio desses direcionadores, tá? Desenvolvida por uma análise estratégica de custo que impactam o consumo de recursos da empresa. Os produtos e serviços consomem as atividades e as atividades consomem os recursos.
tá? Então, o que são recursos? Os recursos são os gastos realizados que formam os inputs, as entradas, né, no sistema de, vamos dizer assim, no sistema de produção. Então, matéria-prima, né, os gastos com fornecedores, mão de obra, etc. Tá. Os direcionadores são os links entre o recurso e a atividade. Por exemplo, o percentual de tempo gasto por um pessoal de manutenção nas atividades. Isso pode ser uma referência. Então, com o custeio baseado em atividades, ele elenca outras formas de rateio de custo, tá? Em outras palavras. Não só mão de obra, mas pode ser espaço de utilização, pode ser watts de consumo de energia, isso se você conseguir um direcionador para medir exatamente o quanto está gastando, né? E assim por diante. A tarefa é um elemento de trabalho, é uma série de tarefas compõe a atividade, tá? E a atividade são as unidades de trabalho. Por exemplo, unidade de compra, né? De recortar, né? De montar, de pintar, de funilaria, né? De alvenaria, né? O que é o processo? O processo aqui dentro dessa terminologia é a cadeia de atividades. Primeiro vai para a atividade 1, atividade 2, 3 e assim por diante. Os direcionadores de atividade são um evento ou um fator causal pelo qual a atividade é executada. Existe um fato e nesse fato chama, né, a atividade. Um exemplo disso são as horas necessárias para atender um cliente. Hoje o gerente de banco não quer que você vá na agência. Ele prefere te fazer uma visita, quando é que ele tem tempo, né? Porque agora ninguém está tendo tempo. E acho que é uma das classes mais sacrificadas, porque com essa pandemia, eles dão o mínimo possível de atendentes nos bancos, você vê que o povo está tudo do lado de fora, né? E você ter um acesso a um gerente atualmente não está fácil, só realmente as empresas que faz-me rir para os gerentes, né? Bom, então aqui eu tenho, tá, a receita, a atividade e o produto, o objeto, tá bom? Aqui a gente está relacionando as coisas, atividades. Olha que labirinto, né? Não é nada fácil de você criar um ambiente propício para fazer essa análise. Demanda uma série de estudo para que você separe esses detalhes. Aqui é mais um outro diagrama que também mapeia, segundo Porter, os serviços e como eles se relacionam. Ó, serviço com cliente vem lá do catálogo explicativo, de mostruários, de etiqueta, ele vem aqui para uma pequena quantidade que vai de amostra, autoseleção dos seus clientes, a maioria de itens que estão em estoque, ele vai se comunicando, ó, pode descer direto para cá, né? E aqui você tem a inter-relação de cada uma dessas atividades. Tá? Bom, falando de orçamento, então o conceito desse orçamento é que é um plano quantitativo, que vai dizer quantidade, né? Vai dizer financeiro, tá? Então, plano quantitativo e financeiro, que direciona a empresa a focalizar atividades e recursos visando atingir objetivos estratégicos. É também a expressão de um plano esperado, refletindo a previsão de direcionadores e atividades necessárias para executar o volume, tá, dos objetos de custo. Por isso aquele O lá atrás, objetos de custo. É uma ferramenta para obter consenso e compromisso dos colaboradores, né, com o objetivo de guiar a empresa por meio das metas essenciais e que envolve receita, custo, qualidade, tempo e inovação.
por isso aqui um desenho de meta, você chegar lá no centro, ó, esse amarelinho aqui não está muito bom não, o vermelhinho que está no 10, tá? E aqui nós temos os passos para que você construa um orçamento por atividades. E aí, ele vem de uma ordem invertida, tá? Ele começa de baixo para cima. O ABC, que é o custeio, método de custeio, ele começa no topo da pirâmide, né? A gente vê que a alta administração que utiliza para fazer a gestão desse tipo de análise de custo. Tá? Então, o orçamento de atividade já parte de uma maneira inversa. Ele usa o ABC como suporte, tá? Como alicerce, como arcabouço. Mas a técnica de elaboração é inversa, porque ele começa de uma demanda projetada, né? Que é o ponto de partida. Nessa demanda projetada, ela determina a demanda de cada tipo de produto que são os objetos de custo. Então, deixa eu ver se aqui está. Vem o segundo ponto. O segundo ponto são custo do objeto de custo, né? Ou seja, o custo do produto. Ele vem identificando a taxa de consumo da atividade, que é informada pelo direcionador de atividade, tá? Aí, podemos calcular a quantidade de atividade necessária, tá? Que é um multiplicar a demanda projetada do produto pela taxa de consumo da atividade, para então calcular a necessidade da quantidade daquela atividade para atender a demanda do objeto de custo planejado, tá? Então, isso chama taxa de consumo de atividade. Vamos para o quarto passo, as atividades. Somente quantidades. Prevê a demanda das atividades, somente em quantidade. O quinto passo, identifica a taxa de consumo dos recursos que são necessários. Aqui, o link do direcionador de recursos. O quinto, o sexto passo. Taxa de consumo dos recursos. O sexto passo são os recursos, somente em quantidade. Multiplicar o total da atividade requerida, né, pela quantidade, com a taxa dos recursos consumidos, para calcular a quantidade de recursos necessários a fim de satisfazer a demanda projetada. Como sétima fase, né, que é converter o total dos recursos requeridos com o custo de recursos exigidos. E, por fim, acumular o custo total dos recursos estimado para atender a demanda projetada dos objetos de custo, que é o que nós acabamos de falar item a item. Olha, eu coloquei aqui um ponto de partida e uma reticência, só que a reticência de sinal, lembrando um semáforo, né? Então, determina a demanda de cada produto, identifica a taxa, né? Calcula o multiplicador dessa demanda, prevê a demanda da atividade. Aí vem para cá. Com essa previsão, você calcula a taxa de consumo do recurso, aí organiza de novo o multiplicador da atividade, converte esse total de recursos requeridos e aí você acumula o total de recursos estimados. Assim, é para elaborar um orçamento por atividades. Tá? Existe um caso prático. Esse caso prático, eu vou detalhar ele na nossa próxima aula. Mas aqui eu vou falar de vantagens e desvantagens, tá? Desse método, né? Que ele é bem enfeitado, bem gerencial, não é tão fácil assim de ser seguido. Demanda uma equipe bem treinada, tá? E demanda tempo, né? Tempo
no orçamento das empresas também é dinheiro, né? Bom, então, o orçamento por atividades tenta elaborar orçamentos com formas mais realistas, tá? Tenta identificar melhor os recursos necessários, ligando a atividade ao produto. Associação dos custos à produção. Vocês tiveram contabilidade de custos, né? Viram já o custeamento ABC? Então, vocês têm uma ideia de como é elaborar esse tipo de custeio, e aí vocês imaginam esse tipo de custeio para o orçamento, tá? Ele tem uma vinculação mais clara dos custos com a responsabilidade do quadro funcional. Tá ali, a atividade é você que faz. Então, o corpo, né, de mão de obra está mais corpo a corpo com o custo. E identifica as folgas orçamentárias, tá? Ele busca eliminar atividades supérfluas, tá? E também uma redução de tempo e de recursos empenhados no cumprimento dessas atividades. A seleção das atividades de custos mais baixo, tá? E multiplica a utilização dessas atividades, né? A multiplicação da utilização de atividades. Para atingir essas metas, ainda como vantagem, tenta desenvolver descrição de cada caso, tá? De cada atividade. E define as prioridades, para também poder monitorar os benefícios. Oferece justificativas de custos e avalia o desempenho de uma melhoria contínua. Agora, as desvantagens. Aborda de forma dispendiosa e complexa, né? Ou seja, a abordagem desse orçamento é de forma dispendiosa, gasta, né? Pode não valer muito a pena para empresas pequenas, com poucos produtos e serviços. Eles são bastante interessantes para um grupo de empresa bem maior. Requer uma compreensão profunda de várias áreas funcionais do negócio. E se o responsável não conseguir entender e avaliar detalhadamente as áreas de negócio, isso ocasionará uma previsão orçamentária incorreta, errada, né? Então, não é fácil essa separação, esse outro quadro de reflexão da empresa, mas uma vez feito, né, já fica mais fácil de você dar seguimento, tá? Outras desvantagens, o consumo de recursos. Essa metodologia acaba consumindo muitos recursos de uma organização, tá? Porque ele acaba. Custo envolvido. O processo exige o envolvimento da diretoria, o que pode ser também custoso, porque a diretoria é mais cara, né? A hora da diretoria é mais cara. Curto prazo. O orçamento por atividades não considera cenário de longo prazo do negócio. Concentra-se mais nas metas de curto prazo, que pode significar um problema para o futuro, ou seja, se ela está ligada no planejamento estratégico, não, né? Porque o planejamento estratégico vai para mais de 5 anos. Agora, se ela está fazendo o hoje, sem olhar muito o planejamento estratégico, ela pode dar uma visão bem distorcida do futuro. E uma nota, os planos de longo prazo são ferramentas de formas mais simples e poderosas de engajar seus colaboradores com os objetivos da empresa, tá? E gerar grande satisfação com o alcance dos resultados. Então, para você manter o seu corpo de recursos humanos, sua mão de obra bastante empenhada, quanto mais você falar dos sonhos da empresa, daquilo que ela quer chegar, da onde ela almeja estar, né, mais facilmente vai ser ela envolver esses funcionários para o mesmo objetivo, porque quando você mostra isso, você está falando, ó, vamos comigo? Você aceita esse sonho?
que tal a gente chegar assim, né, naquele lugar? Então, isso envolve mais, motiva mais e com o funcionário com satisfação, empowerment mais resultado, tá? E o orçamento ABC fica por aqui. Vamos interromper o compartilhamento, voltar aqui para a nossa discussão. Difícil? Nem tanto. Muita coisa? Bastante, tá? Então, agora nós já estamos aqui em 8h30. Vou encerrar essa gravação para ficar a matéria separado do auxílio ao desenvolvimento do exercício. E aí vocês me dão aí uns 15 minutinhos para mim poder tomar água, ir no banheiro e a gente volta, tá? Vamos usar o mesmo link da reunião, combinado? Que daí não precisa eu criar outra, né? A gente volta nessa mesma, mas aqui eu encerro para que a gente possa ter um material assim didático disso e depois do exercício. Tá ok, pessoal? Então, daqui um pouquinho, uns 15 minutinhos, nós voltamos. Até mais, pessoal!